Irmãos de fé, queridos amigos, almas eternas, todos nós espíritos caminhantes em busca de nós mesmos, não é? Eu diria. E eu gostaria primeiramente de dizer que a palavra irmão, como nos devemos chamar, ela atualmente nós vemos que é de difícil pronunciação, não é? De uma difícil aceitação, mas que deveria permanecer entre o nosso usual vocabulário e se fazer premente, sim, a cada instante de diálogo fraterno e amigo. Irmãos, a evangélica situação de um povo nos mostra o quanto deveríamos pronunciar esta palavra, o quanto precisamos entender o significado da legitimidade de nos unirmos como verdadeiros irmãos. Exatamente. Por quê? Cada um de nós, ao reencarnar, vem cumprindo compromissos firmados em planos espirituais, não é? Cada um de nós vem encabeçando um termo familiar a ser dilatado, ou em acréscimo a outras tantas almas, como também viemos em manifestações através da cumplicidade de elos, ou na exigência de situações a serem envergadas. Para quê? Para que a nossa visão em envoltório físico-espiritual se dilate em sentimentos e percepções diversas. Portanto, são inúmeras as colocações das almas que convergem a uma matéria densa. Diversas são as composições físicas e estruturais. Múltiplas as percepções envergadas e os préstimos a serem dilatados, não é? Assim como cada proposta de vida se intensifica, à medida em que nos colocamos em maior maleabilidade e boa vontade diante do nosso processo kármico. Exatamente. Mas tudo isto nos mostra claramente que partimos dos mesmos pontos, que viemos de planos espirituais que nos projetaram em idealismo de funções, como também de recomposições. Tudo nos traz a declaração de que, se partimos com intenções específicas, também viemos habitar mundos em características próprias, porém semelhantes. Exatamente, irmãos. Se a palavra irmão nos alastra como seres provenientes de um mesmo pai, de uma mesma família, então, como não nos vermos como tais? Apenas porque nossa condição inferior de criaturas, ainda em aprendizado, nos coloca em diversos lares, em diferentes estados sociais e sob diversas aparências e confrontos acirrados. Por que não nos vermos como irmãos? Como não baixarmos as cortinas enfumaçadas de nossa visão pequena e nos voltarmos a estender as mãos a amigos que se voltam a nós em posições humildes? Como alijarmos almas que poderiam ter convivido conosco em outras épocas, ou mesmo em planos espirituais equivalentes? Como não tentarmos dilatar a irmandade que comunga as mesmas necessidades, as mesmas acomodações físicas e materiais, e com isto tentar entendê-los em suas visões diversas, de fé, de caridade e até mesmo com os seus desequilíbrios. Sim, exatamente. A família universal e a família espiritual
Ambas são as forças a nos regerem, a nos movimentarem para o nosso próprio engrandecimento. Mas, se partimos delas e nos lançamos a tentar arrebanhar outros elos a essas mesmas famílias, se partimos do lar espiritual dispostos a abraçar outros tantos irmãos que a nós se unem no lar terreno, por que não tentar efetivar realmente estes laços e abrir os braços a todos aqueles que se nutrem das mesmas ideias, dos mesmos ideais de fé e de amor, porque todos anseiam por isto. Por quê? Queridos irmãos, a espiritualidade permanece disposta a diálogos e a percepções. A conversa amiga e fraterna entre irmãos não se efetivou ainda como esperávamos, não. A partilha das mensagens, da sabedoria dos anseios dos espíritos amigos ainda se encontra em corações constrangidos e fechados. Se encontra nas leis dilatadas por almas que se precisam ilustrar com os próprios espíritos. Pois, se a espiritualidade não pode penetrar em suas vidas, como se dizerem espíritas praticantes do amor e da caridade, se também é demonstração de caridade ouvir, observar e tentar estender as mãos a irmãos de doutrina? Exatamente. Amigos, as portas continuam abertas. As demonstrações de amizade, de reciprocidade de intenções permanecem. E as mensagens ditadas pelo Mestre se encontram à nossa frente, para que possamos partilhá-las e vivenciá-las. O que esperar então, meus irmãos? Se estamos lutando pelas mesmas causas? O que esperar se todos viemos honrar compromissos de mediunidade e apoiar a irmãos necessitados? Exatamente. Estamos todos envolvidos por acordos de fé, de amor e em plena responsabilidade por nossa conduta mediúnica. Mas as condutas mediúnicas se estão tornando enclausuradas por exigências de almas sem condições de fazê-las. Aí eu pergunto, a que se propuseram, então, antes de reencarnar? Qual a proposta que trouxeram a esta vida em acordos de alastramento de suas percepções? Que uma das percepções é a captação mediúnica. Como se colocam agora? Se irmãos conclamam irmãos que trabalham na mesma seara e as portas se fecham. As mentes se inibem e as palavras permanecem enclausuradas nas bocas. Como querer ter uma postura evangélica e cristã se não estendem suas mãos, se não querem abrir suas percepções e se disporem a enfrentar a espiritualidade? Será que duvidam da espiritualidade? Será que duvidam das mensagens cristãs e amigas? Duvidam de uma sabedoria que vai além do alfabeto terreno? Duvidam das emancipações espirituais de criaturas que encontram elos a se fortalecerem e restabelecerem? Perguntaria mais ainda, do que mais duvidar? Do médium ou da espiritualidade? Irmãos, abram os livros, sim. Os livros de ciência, de religião e doutrinários. E vejam se a espiritualidade iria permanecer calada e ajustada a almas que a inibem e a deixam ao largo, sem permitirem que as comunicações se alastrem
e que se façam exteriorizadas com cunhos de amor e de ajuda. Queridos irmãos de fé, a prosperidade de uma alma é o objetivo kármico de cada um de nós, que se lança a uma nova encarnação. Assim, a disponibilidade de corpos se torna pequena diante das necessidades de tantos irmãos espirituais. E todos nós, como irmãos que somos, nós não podemos deixar passar cada oportunidade a nós apresentada e nos excluirmos de vivências propostas e que precisam ser efetivadas. Chamo a todos, almas amigas, médiuns e seguidores cristãos, mãos amigas, espíritos amigos e irmãos. Todos precisamos estar unidos, a deixarmos as divergências e buscarmos, na contemplação das verdades cristãs, uma mútua convivência. Esta troca tão ansiada de informações que poderiam atender e ajudar a tantas almas irmãs. Estamos, assim, mais uma vez, conclamando os irmãos de fé a acompanharem o trabalho da espiritualidade, a trazerem suas dúvidas, a abrirem suas vozes em prol de irmãos que precisam reverenciar o Pai, que nos ungiu com a consanguinidade espiritual. Em nome de Jesus, em nome das verdades cristãs, pedimos ao Criador, ao Pai, que irmãos de fé se unam e se aceitem, pois a caridade e o amor devem ser praticados, primeiramente, dentro de nós e em nosso lar. Irmãos de fé e espiritualidade habitam o mesmo lar, a mesma casa, a família espiritual unida na terra em prol das verdadeiras cultura e evolução espiritual.